Meus prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria que você prestasse bastante atenção na reflexão que vamos fazer aqui hoje, porque hoje nós vamos falar direcionado para a família, porque é o que o final de semana nos pede. Então eu queria que você se concentrasse, prestasse atenção, ficasse bem atento, porque muita coisa pode ajudar você, de acordo com as 3 leituras que nós ouvimos. Eu dizia ontem, por ocasião do Natal, que Deus poderia ter enviado seu Filho ao mundo da forma que Ele quisesse, do jeito que Ele quisesse, mas Ele preferiu enviá-lo no seio de uma família, para deixar bem claro para a gente o quanto é importante a família, o quanto deve ser valorizada e respeitada a família, principalmente em tempos modernos que vivemos, onde a família está sendo muito criticada, bombardeada de tudo que é jeito, desvalorizada, onde muitas pessoas elas entram para o casamento, entram para a vida familiar sem nenhum preparo, e aí nada vai para frente, nada funciona como deveria. Meu irmão, em primeiro lugar, quando a gente assume um compromisso, e principalmente esse compromisso é família, problemas virão. Convivência familiar não é fácil não. Morar debaixo do mesmo teto, dividir problema, não é fácil. Eu sempre digo que quando se está namorando, é ótimo, não é? Cada um na sua casa. E aí, tudo caminha bem. Até acontecem alguns atritos, mas é diferente, porque cada um está no seu canto. Mas a partir do momento que você chega aqui no altar, que você diz sim um para o outro, que você promete tudo aquilo que é falado e dito aqui, que você resolve mesmo com consciência assumir uma família e morar debaixo do mesmo teto e dividir problema, aí já fica mais difícil. Mas olha, a gente tem que persistir nas escolhas da gente. Não podemos desistir fácil. Em tudo tem problema. Em tudo na vida é necessário renunciar. Em tudo na vida é preciso abrir mão de alguma coisa. E no casamento não é diferente. Na família não é diferente. A segunda leitura da carta aos Colossenses fala muito bonito aqui no final. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, amor, vejam bem, ele é de um jeito no começo, depois ele muda e ele vai amadurecendo quando é amor de verdade. No casamento é assim. Ele vai criando laços, ele vai amadurecendo, porque amor entre marido e mulher significa perdão, tem que pedir perdão de vez em quando, significa renúncia, significa sacrifício, significa amizade. Esse é o verdadeiro amor que deve existir dentro de uma família. E com o passar do tempo, gente, a rotina, ela nos absorve tanto que nós vamos esquecendo de coisas tão importantes que parece que vão ficando de lado e a gente vai deixando. Mas é muito importante o diálogo na família. É muito importante conversar, dialogar. Vai passando, o tempo vai passando, cada um vai ficando no seu canto. Casamento, marido e mulher, não pode ser isolado, um dentro de casa do outro não. Não pode ser dessa forma. Existe uma pesquisa feita aí, e já acontece muito isso na Europa, Estados Unidos. No Brasil já começa um pouco, que as pessoas hoje se casam, mas cada um mora na sua casa. Que a modernidade hoje é assim, privacidade. Isso não é casamento, isso não é família. Casamento, família, claro que você tem momentos de privacidade, é claro que você tem momentos seu dentro de casa, mas casamento é cada um juntos, os dois, convivendo, superando problemas. Então eu digo para você, marido,
Há quanto tempo você é casado, esposa? 1 ano? 10? 20? 50? 1 mês? Um mês tem 1 mês que eu fiz casamento aqui. Então tem gente casada há 1 mês. Mas independente do tempo, é muito importante ter tempo para vocês. Marido, olha, eu pergunto para você, há quanto tempo você não faz um elogio para sua esposa, hein? Nem lembra mais, né? A mulher é a mesma coisa. Há quanto tempo você não elogia o teu marido? O tempo, meu irmão, passa para todo mundo. Nós às vezes temos dificuldade de lidar com as mudanças, com as transformações, aí queremos novidade. Deixamos de lado uma família, deixamos de lado um casamento de anos. Por quê? Porque eu quero coisa nova, no começo é tudo bonito, depois fica tudo igual. A rotina vem do mesmo jeito. O tempo passa para todo mundo. Às vezes você olha, está lá sua esposa do lado, 30, 40 anos de casado. Aí o marido às vezes pensa, nossa, como ela ficou diferente. Mas olha para você também, que você também mudou. O importante não é o que está de fora, não. O importante é o que a gente constrói internamente. O importante é a história que vai sendo construída e um ao lado do outro envelhecendo, sim. O tempo marcando todo mundo, é natural, é normal. A gente tem muita dificuldade com isso. A gente tem muita dificuldade porque o mundo de hoje, ele mostra para a gente só o externo. Tem que estar muito bem externamente. Tem que estar muito bem com o corpo, com tudo. Mas a cabeça, lá dentro, tudo atrapalhado, tudo confuso. Depressão, problema. O que adianta por fora? O bonito é o que a gente vai construindo junto. O que o marido e mulher constroem juntos. Essa é a esposa que Deus colocou no teu caminho. Este é o marido que Deus colocou no teu caminho. Procure viver isso de vez em quando. Conversar, elogiar. A gente que é padre, veja bem, a gente escuta muito casamentos às vezes em crise, ou a mulher vem e conversa com a gente, padre, não estou dando conta mais. O marido às vezes vem, meu casamento está desgastado. Cada caso é um caso, a gente sabe disso. Aí às vezes a esposa diz assim, eu faço de tudo, padre, para agradar meu marido. Tem dia que eu passo o dia inteiro me arrumando, ele chega dentro de casa, nem me olha, nem percebe. Sim, está cansado, trabalhou o dia inteiro. É natural às vezes. Mas de vez em quando é importante, gente, ter esse tempo para vocês dois. Porque a família absorve muita coisa. Muita coisa. Então, respeite o seu casamento. Quantos adultérios, quantas traições, não leva a nada. Não leva a nada. Olhe para tua esposa dentro de casa, você que vive de adultério aí na rua. Você tem coragem, né, ainda de conviver com ela e acha isso natural e normal? Olha para teu esposo trabalhando sem parar, lutando para trazer alimento, trazer educação dentro de casa, e a esposa vivendo de adultério e acha isso normal? Por quê? Porque desgastou meu casamento, porque desgastou minha família. Depois fica tudo igual. Então, valorize seu casamento. E aqui eu digo agora, no final da segunda leitura, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. A palavra diz aqui que Jesus, ao voltar para Nazaré, crescia em sabedoria, obediência a seus pais. Você que é filho, você valoriza seu pai e sua mãe? Respeita seu pai e sua mãe? Hoje em dia, os filhos têm um jeito tão estranho, às vezes, de lidar com os pais. A gente costuma ouvir muito o pessoal mais antigo diz assim, nossa, antigamente era só meu pai e minha mãe olhar para mim e pronto, eu já sabia. Quieto, já sabia o que estava querendo dizer, não precisava dizer nada. Não era assim? Mas a gente tinha respeito. A gente respeitava. Hoje às vezes os filhos conversam com o pai, com a mãe, de qualquer jeito, como se fosse um colega da rua, como se fosse um amigo da rua, de qualquer forma, com grosseria. Você pede a bênção do seu pai, é tão bonito, da sua mãe. Você acordar de manhã, benção pai, benção mãe. Tudo isso está ficando de lado. É tão importante isso, faz tanta falta dentro da convivência familiar. Às vezes o seu pai, não é, sua mãe, está ali falando, mas fala muito, ainda mais quando a gente é jovem. Porque a gente quando é jovem, eu já fui jovem, muitos vocês que estão aqui, que ainda já passaram pela juventude, quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo da vida. A gente não sabe nada.
A gente vai aprender depois com a dureza da vida, a gente vai aprender apanhando. E aí a gente diz que meu pai não sabe de nada, que minha mãe não sabe de nada, que só eu que sei. Mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora que você cai aí num lugar difícil, quando você cai numa situação complicada, quem que vai te ajudar? É o colega da rua? É o amigo que te levou para a droga? É o amigo que te levou para o bar para beber e colocar você viciado no álcool? Não, é sua mãe e seu pai que levantam de madrugada, enfrenta frio, chuva, para te buscar na rua e cuidar de você. Essa mãe e esse pai que você despreza dentro de casa, que você não valoriza. Respeita o seu pai, respeita sua mãe, valorize a casa que você tem. Nossos melhores amigos são nossos pais. Quem não os tem mais sabe como é difícil, o vazio que é. A referência da gente é o pai e a mãe. Você pode morar em outro país, mas você sabe, lá no Brasil, em Lagoa Dourada, na rua tal, no número tal, mora meu pai, minha mãe, minha referência. E a gente, aí tem as pessoas, e muitos de vocês, jovens, têm seus pais em casa e não os valoriza. Do que adianta, não é? Às vezes eu digo assim, ontem foi Natal, Feliz Natal, pai, Feliz Natal, mãe, abraça, mas o resto do ano, trata de qualquer forma, de qualquer maneira. A primeira leitura do livro do Eclesiástico fala muito claro, honrar, respeitar pai e mãe. Seus pais já estão idosos, você, adulto, o idoso, às vezes o pai e a mãe idoso requer um pouco mais de cuidado. Você cuida, retribui para eles o que eles fizeram para você a vida inteira. As noites de sono que perderam, cuidando de você, a educação que deu, o sacrifício para não faltar alimento na sua casa. E hoje seus pais estão idosos, você retribui para eles todo esse carinho, todo esse amor que eles devotaram a você a vida inteira? Ou você os encosta? Não se esqueça de uma coisa, amanhã, veja bem, amanhã é você que está idoso, e vai precisar também, o tempo passa para todo mundo. Uma vez eu escutei de uma mãe assim, e olha como que as coisas acontecem. A filha era tão grosseira quando jovem, tratava a mãe tão mal, mas tão mal, que um dia a mãe, ela falou, padre, não foi praga que eu joguei, não. Só para ver se ela alertava. Eu disse para ela assim, minha filha, eu peço a Deus todo dia, para quando você casar e ter família, que você não tenha um filho que trate você assim, porque você vai sentir o quanto é duro. A filha casou e teve um filho que fez de tudo que você pode imaginar com ela. Então, ela deve ter sentido o que ela fez com a mãe. Pai e mãe são coisas sagradas e devem ser respeitados e valorizados. Então o dia de hoje é dia de você olhar para o seu casamento e ver o que precisa mudar, o que precisa consertar. Faz de vez em quando um elogio na sua casa, convida tua esposa para sair, teu esposo, estejam vocês dois juntos, mesmo que já tenham 50 anos de casado, não importa. Já estou velho, Não, está vivo, tem vida. Você que é filho, filha, procure rever a forma como você vive com seus pais. A forma como você convive com seus pais, a maneira como você os trata, a maneira como você os trata. Às vezes eu vejo um filho dizer, a mãe às vezes fala alguma coisa, o pai, o que você quer? O que foi? Nem senhor, senhora se usa mais. Um tratamento de respeito. Porque, veja bem o que eu vou dizer, muito pai e mãe às vezes erra na educação, sabe por quê? Veja bem, porque quer nivelar. Os filhos têm que estar no mesmo nível dos pais, na mesma espécie de tratamento. Não, é diferente. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Existe uma hierarquia, como em tudo. É assim que funciona a família. Eu vejo na área da educação o quanto os professores hoje sofrem, porque a mãe e o pai não dão conta em casa e manda para a escola. E na escola não se pode fazer nada, porque ainda o professor está errado e a mãe ainda tem coragem de ir lá brigar. Passar a mão, cuidado gente, com essa coisa de adular demais, de dar tudo. Olha, na vida, na educação, é muito importante ouvir não de vez em quando, porque não impõe limite na gente, mas você dá tudo que quer. Já escutei tanta mãe dizer assim, quero dar para o meu filho, para minha filha o que eu não tive. Primeiro você está desprezando a educação que teus pais te deu, foi com muito sacrifício que eles te deram o que você teve.
E agora esse cuidado com esse querer dar tudo que você não teve, que você pode dar demais, pode estragar o teu filho e a tua filha. De vez em quando diga não, mas esse não tem que ser levado até o final, não é voltar atrás, senão você perde a autoridade. Diga não de vez em quando, porque você vai pôr limite neles e eles vão te agradecer depois. Então rezemos hoje pelas nossas famílias. Que graças a Deus, gente, eu conheço, vocês conhecem, tem muita família bem formada ainda nos dias de hoje. Graças a Deus. Tem muito jovem bem educado, tem muito jovem bem criado, a gente sabe disso, graças a Deus. Tem muita família bem estruturada, mas vamos rezar por aquelas que passam dificuldades, por aqueles pais que sofrem com filhos drogados, envolvidos na droga, com filhos envolvidos no álcool, por aqueles pais que passam problemas com filhos dentro de casa, os mais diferentes, por aqueles pais desempregados. Vamos rezar por aqueles casamentos, talvez pelo seu casamento, você que está me acompanhando agora, talvez você esteja numa crise matrimonial, talvez você esteja vivendo um momento difícil no seu casamento. Vamos rezar. Não desfaz assim de uma hora para outra, não. Lute, quanto você puder. Mantenha sua família. Nós possamos pedir então à família de Nazaré que olhe por todas as nossas famílias.